Eu disse que 2022 será um ano onde a igreja irá fluir na maturidade. Irá haver um crescimento, primeiramente dentro de nós. Nós estaremos nos aprofundando em raiz, porque para que uma árvore seja grande e frondosa, precisa ter raízes profundas. Aleluia! Então primeiro a gente cresce para baixo. Sabe, esses laços que a gente toma, essas pancadas da vida, essas provas, tudo isso que está acontecendo está produzindo em nós um eterno peso de glória. Oh, aleluia! Então nós estamos crescendo primeiro para baixo. Quem cresce para baixo não é visto. Você não fica aplaudindo as raízes de uma árvore, você vê o fruto. Você, quando olha um arranha-céu, você não sabe o que tem para baixo da terra. Deus está trazendo uma edificação primeiro para baixo. Ele está trazendo sobre nós uma estação nova de edificação, de fortaleza, espírito de fortaleza, para que nós entendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E na vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus, você só responde. Não é você mais que pesca, é o peixe que pula dentro do barco. Amém? Você toma posse disso, você reage ao chamado. Não tem mais a ver com aquilo que está nas suas mãos, tem a ver com aquilo que Deus colocou em você. Porque tudo começa dentro. Primeiro Ele te faz alguém sólido, conciso, porque coluna não tem rodinha. Eu sempre digo aqui, o Senhor está levantando homens e mulheres que são colunas, que são estruturas que não se movem, estão inabaláveis. Por isso eu quero ministrar sobre o reino de Deus. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 26. Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 26. Todos acharam, amém? Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele desconheça como isso acontece, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Senhor, nós reverenciamos a Tua majestade, o Teu poder, glorificamos a Ti, pois não há outro como Tu. Tu tem a primazia nesse lugar, Teu é o reino, Teu é o domínio para todo sempre. Cada célula do meu corpo bendiz o Teu santo nome. Tudo que é em mim bendiga o Teu santo nome. Nos pega por dentro e nos ensina os valores do Teu reino. Nos toma pela mão e nos conduza no Teu amor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero falar sobre os valores do reino de Deus. Queridos, o reino de Deus, ele não é visível, mas ele é perceptível. Você não vê com os olhos naturais, mas você percebe onde ele está. Romanos, o capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. São valores, não são coisas. Nós precisamos entender que o reino de Deus não vem com uma aparência, ele vem com permanência. É uma estrutura de edificação dentro de nós. O reino de Deus é feito de valores. Por isso Jesus disse, quando disserem, o reino de Deus está ali, ou está acolá, não acredita, pois o reino de Deus está dentro de vós.
Ei, quando eu olho para você, eu vejo o reino de Deus, eu vejo o fluir do Espírito Santo. Então, queridos, nós somos atraidores desse reino. E quando você se coloca na posição de filho, você começa a representar um reino de justiça. Você não foi chamado para substituir o Senhor, você foi chamado para representá-lo. Representantes que sabem o seu lugar, que carregam o reino de Deus dentro de cada um. Todo reino tem um rei, não é assim? Todo rei tem súditos, tem servos, e todo reino também tem território. Quando nós falamos reino, se você tirar o no, vai ficar rei no. Se você colocar um espaço, você vai entender onde está o reino de Deus. É onde está o rei. Se todo reino precisa ter um rei, se o rei está no seu casamento, então é reino de Deus. Se o rei está na sua família, ali tem reino de Deus. Se o rei está no seu trabalho, se o rei está nas palavras que saem na sua boca, então ali está estabelecido o reino de Deus. Sabe, amados, nós estamos sempre esperando alguma coisa acontecer aqui fora, enquanto o Senhor está dizendo: comece aqui dentro, comece e reaja àquilo que eu já transferi sobre você. Esse reino, ele tem um território, e o Senhor nos chamou para ser embaixadores, representantes, ou seja, somos nós que somos responsáveis por expandir o reino de Deus. Onde a planta dos seus pés tocar, aquele lugar passa a ser reino de Deus, porque você carrega ele, você é expansor, você entende que onde você chega, aquele ambiente não pode continuar igual. Nós somos transformadores de ambiente por causa da glória de Deus. Onde a glória entra, as trevas são dissipadas. Onde a paz entra, não há guerra. Nós servimos ao príncipe da paz, aquele que transforma realidades. Ei, você pode estar em guerra aqui fora, mas aqui dentro você tem paz, porque paz é uma pessoa. Paz é Jesus. Paz não é férias. O teu descanso está nele. O teu descanso só pode vir a partir do seu toque. É nos reposicionando, é nos alinhando em todas as coisas. E nesse reino existem princípios que o regem. E se você quebrar algum desses princípios, esses princípios também vão te quebrar. Eu vou repetir. Se no reino tem um rei, se o rei tem súditos e tem um território, uma jurisdição, ele precisa ter também leis e princípios que o regem. E quando nós quebramos um desses princípios, nós somos quebrados por eles. Exemplo, a lei da gravidade. Se você subir no 10º andar de um prédio e se jogar de lá, não adianta você orar para que Deus envie anjos. Você está quebrando um princípio, você está quebrando uma lei, consequentemente você vai se quebrar. Não é assim? Precisamos estar atentos aos princípios e os valores do reino de Deus. Na questão espiritual é a mesma coisa. Se não tem semeadura, não tem colheita. Você não pode esperar o que você não plantou. E não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra. A natureza da sua colheita vai ser a sua semente. Você pegou isso? A natureza, você só vai colher aquilo que você está plantando. Então nós precisamos parar e avaliar qual é a qualidade da nossa semente, o que nós estamos lançando na terra, se estamos debaixo de princípios e valores de Deus, ou se estamos semeando a partir de nós mesmos. Sabe, é necessário pararmos e entender o macro. A gente tem um costume de só olhar o que está à nossa volta, mas o Senhor está nos chamando para olhar o todo, ter uma visão espiritual, porque estes princípios protegem as nossas vidas. São esses valores do reino de Deus que nos coloca em um lugar
de distinção, são os valores do reino de Deus que nos trazem saúde. Então não adianta, queridos, eu querer plantar uma coisa e colher outra. A proporção também. Se você planta uma semente, é a partir dela que você vai colher. Outro princípio: filhos, honrem pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados e abençoados sobre a terra. Não é um princípio, não são valores, uma ordenança de Deus acompanhada de uma promessa. Se o filho honrar pai e mãe, consequentemente, ele terá uma vida longa sobre a terra, porque o Senhor assim diz. Ao contrário disso, eles entram debaixo de maldição, é uma quebra de princípio. Vocês acham que é da vontade de Deus que um jovem morra com 15, 16 anos? Mas se você olhar a história, muitas vezes nós iremos ver uma história de desonra. E quando nós quebramos um princípio, nós ficamos desguarnecidos, ficamos sem proteção, estamos expostos a todas as coisas. Filhos, honrem pai e mãe, e vejam a mão de Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Princípio. O texto diz: o reino de Deus é semelhante, ou seja, é comparado, é parecido. Jesus está falando por meio de uma parábola. Parábola significa colocar algo do lado para comparar. É uma figura de linguagem, é a maneira que o ouvinte capta a mensagem. Jesus foi o melhor orador de todos os tempos. Ele pegava realidades do céu e ministrava ao coração do homem dentro de cada história de vida. Ou seja, se ele falava a pessoas que eram da agricultura, ele falava sobre exemplos de semente, de terra, de árvores, do campo, para que aquela palavra ficasse em seus corações, para que eles pudessem entender. Se ele falasse com pastores de ovelhas, então ele falava: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então aquela pessoa que estava ouvindo entendia, porque isso fazia parte da sua realidade de vida. O nome disso é parábola. Então ele pegava os valores do reino de Deus, os valores do céu, e trazia com figuras terrenas para que fosse bem entendido por todos. Aleluia! Então, mesmo, queridos, que nós não entendamos todas as coisas, nós precisamos perseverar, porque talvez o que você recebeu hoje seja a tua semente para amanhã. Quantos aqui que já leram uma passagem bíblica há um tempo atrás e não entendeu nada, mas leu de novo depois de um tempo e disse: meu Deus, que revelação, agora eu entendo? Quantos? Amém? Não é assim? Porque existe um tempo da maturidade. O Senhor vai nos trazendo de glória em glória, de fé em fé, de experiência em experiência, para que você possa contemplá-lo e entender o que Ele está dizendo. A experiência nada mais é do que uma figura na terra, uma figura de linguagem, para que nós possamos entender que Deus trabalha com o seu processo e que nós precisamos respeitar o processo e os seus princípios. Nem em todo lugar está o reino de Deus. Nem em todo lugar está o reino de Deus. Exemplo: se em uma casa não tem paz, essa casa não revela o reino de Deus. Porque nós ouvimos há pouco que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, para que o reino de Deus seja visto em uma casa, ela precisa viver segundo os valores do reino. Precisa ter paz. Eu profetizo que quando o seu vizinho estiver em guerra, ele vai buscar a sua casa, que é um lugar de paz. Ele vai se aconselhar com você, porque ele vai ver o testemunho dizendo: eu não vejo gritaria na sua casa, eu não vejo guerra. Me diz por que a sua casa é dessa maneira. E você vai dizer: porque aqui tem valores do reino de Deus, porque o reino de Deus está na minha casa. Exemplo: uma casa onde tem um jardim na frente, onde tem uma grama dessa altura que até índio está nascendo. Isso não representa o reino de Deus, porque as pessoas que estão passando ali
elas estão olhando, isso se torna um testemunho. O reino de Deus é organizado, é exemplar. Eu me lembro uma vez que um casal me chamou para poder ir orar na sua casa. E eu não reparo bagunça aí, queridos, pode me chamar à vontade, tá? Mas essa casa era atípica. Quando eu abri a porta, eu já tive que sair tirando as coisas da frente. Tinha um monte de coisa empilhada, coisas do quarto, na sala, estava uma bagunça. Aquela bagunça externa só revelava a situação que aquela família estava aqui dentro. O ambiente onde aquela família estava vivendo, aquele casal estava vivendo, estava revelando a situação que estava na sua casa. Aquela casa não tinha o reino de Deus. Era uma acumulação de coisas. Aquilo não revelava o reino, revelava a situação moral, a situação espiritual que eles estavam vivendo. Eles estavam entulhados, e pessoas entulhadas se tornam depósitos. Você pegou isso no teu espírito? Pessoas entulhadas se tornam depósitos. E sabe a primeira coisa que o reino de Deus vem? Quando a glória do Senhor nos invade, Ele tira as camadas, Ele organiza a casa, Ele limpa, Ele faz com que você levante o sofá e tire a poeira que está embaixo, Ele faz com que você tire a poeira debaixo do tapete e diz: ó, isso aqui precisa ser limpo, isso aqui precisa ser tratado. É assim que o Senhor nos toca, é assim que Ele fala conosco. Então assim o reino de Deus vem e organiza todas as coisas, porque tudo foi criado pelo poder da palavra. Eu disse aqui pela manhã, a terra era sem forma e vazia. Então o Senhor disse: haja. O verbo de Deus, construiu todas as coisas. Nós precisamos desse haja em nossa casa. Atraia isso, diga: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha casa. Pelos indícios do ambiente você percebe se tem ou não os valores do reino de Deus. A oração do Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso que está no céu. Quem ora Pai Nosso é porque é filho. Quando você chama Pai, você entende a sua posição de filho, a sua identidade. E só um filho pode continuar a oração, porque diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Ou seja, o filho tem autoridade de atrair o reino de Deus para a terra. Jesus, ele veio fazer o Pai conhecido. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra, e nos deu autoridade para que onde nós tocarmos, nós possamos trazer o reino de Deus para aquele ambiente, trazer transformação. O que a terra precisa é ser tocada pela glória de Deus, aleluia. É isso, porque existem lugares que têm o reino e os valores do reino, outros não. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. É a partir disso que nós vamos expandindo e santificando a terra. Imagine uma luz, quando vai caminhando, você vai carregando um luzeiro, essa luz vai expandindo, ela vai dissipando as trevas. Todo lugar que nós, filhos, que carregamos o reino de Deus e atraímos Ele, quando você entrar num lugar onde você não consegue detectar, perceber o reino de Deus, você precisa dizer: venha nesse lugar o reino, venha nesse lugar o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Ali você marca aquela casa, você marca aquele ambiente, aleluia. Somos nós que precisamos entender, porque filhos interagem com a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Ou seja, qual que é o modelo? O céu. Da mesma forma que acontece no céu, seja feita a tua vontade aqui, Senhor, na minha casa, na minha família, no meio das pessoas que eu convivo, atraidores de um reino. Nossos filhos, criados na igreja, vão para a faculdade, em questão de 6 meses estão dizendo que são ateus, porque as faculdades hoje têm se tornado sinagogas de Satanás.
Eu vou dizer, as faculdades hoje em dia têm se transformado em sinagogas de Satanás, porque o marxismo cultural, o relativismo está imperando. É o não dá nada, você pode ser o que você quiser. Incita os jovens a viver pelaquilo que vem e não mais por fé. E a nossa geração, os nossos filhos estão se corrompendo, porque não entenderam o seu lugar, não entenderam que são expansores do reino, e eles precisam declarar nesse lugar hostil, nesse lugar de trevas, de paganismo, dizer: Senhor, vem o teu reino nesse lugar, eu quero ser uma atalaia, eu quero estar como uma estrutura aqui, Senhor, faz a tua obra a partir de mim, me usa, Senhor, a partir de mim quebra os corações. Esse marxismo cultural, essa semente satânica, que tem dito que nós podemos ser qualquer coisa, que a criança tem que nascer e se desenvolver, e não precisa estigmatizá-la com sexo. Quando ela crescer, ela vai determinar o que ela quer ser. Está amarrado em nome de Jesus. Nós quebramos isso em nome de Jesus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Menino é menino, menina é menina. Aleluia. Menino se porta como menino, menina é delicada. Hoje até o super-homem, tem uma versão do super-homem aí que é homossexual. Uma cultura marxista que está ensinando que você pode decidir o que você vai ser. Uma cultura que tem tentado tirar os valores do reino de Deus dentro das nossas casas, está entrando sorrateiramente. No tempo de Jesus, havia um homem chamado Herodes. Sabendo ele que a profecia estava se cumprindo, que o Messias havia nascido, ele assina um censo, que todos os meninos da região de Belém e na circunvizinhança, todos de 2 anos para baixo, deveriam morrer. E houve uma matança geral, mas José e Maria pegaram a promessa, Jesus, e foram para o Egito. Sabe, existe Herodes nessa geração que querem matar os meninos, querem matar o sexo masculino, querem matar o sexo feminino. Hoje, cada dia mais, homens estão se parecendo com mulher e mulher com homens. Essa ideologia de gênero, essa semente satânica, nós quebramos em nome de Jesus. Ah, pastor, mas se chegar alguém aqui na igreja e se houver uma lei que você é obrigado a casar, não caso, você vai ser preso. Não tem problema, eu vou ser, e lá eu vou abrir a Igreja Batista Frutificar. Eu estou precisando de diácono. Amém? Não tem problema, porque os valores do reino estão na nossa vida, estão na nossa história. Eu não vou negociar. Se tem uma lei aí que está dizendo alguma coisa, existe uma lei suprema que rege a minha vida. É uma lei espiritual que diz que o Senhor criou homem e criou mulher, e um complementa o outro, e família só pode vir a partir da união de um homem e uma mulher. Família é homem, mulher e sua prole. Aleluia. E nós não iremos nos render. A igreja foi chamada para ficar na porta do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sabe qual é a nossa missão? É meter o pé na porta e arrancar, destruir os valores da terra, trazendo os valores do céu, dizendo: aqui na minha casa não, onde nós habitamos não, porque nós estamos expandindo o reino de Deus, nós estamos representando esse reino. Aleluia, glória a Jesus. E eu oro para que o Senhor mande todo tipo de gente para essa casa. Eu oro por homossexuais, eu oro pelas prostitutas, eu oro para que venha pessoas dependentes químicas, drogados. Sabe por quê? Porque esse é o lugar da transformação. Vai chegar do jeito que está, mas não vai permanecer da mesma forma, porque a glória de Deus transforma, a glória de Deus muda. Nós precisamos amar essas pessoas e cuidar de cada um deles. O que a gente não pode é aceitar esse marxismo cultural, essa ideologia que está entrando nas igrejas. Isso é apostasia, isso é heresia. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria.
mas não são de todos. Sempre tem os remanescentes, sempre tem aqueles que não se dobram. Você está preparado para manter os valores do reino vivos dentro de você, vivo na sua casa? Por isso nós precisamos investir nos nossos filhos, precisamos ministrar o coração deles, os valores do reino de Deus, gastar um tempo, mais, investir tempo. Quando eu falei aqui, que nós iremos investir, eu vou investir pesado, na construção e no ensino das nossas crianças, é porque nesse momento que eles vão criar base. Nós iremos alugar sala ou uma casa aqui do lado, nós iremos ter culto infantil, eles serão ministrados, a semente será plantada, a semente do reino de Deus será plantada no coração deles. A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho, inculca a lei do Senhor na cabeça, na mente dos seus filhos. Nós precisamos fluir nesse princípio, porque isso será proteção para a nossa geração. Quando você ensina, quando você investe tempo, ei queridos, o Senhor protege, porque agora eles serão enviados. Vai chegar um momento onde os nossos filhos serão enviados a esse mundo, e é justamente o que vai proteger eles, vai ser aquilo que eles aprenderam durante o tempo que estavam em casa, o tempo de ensino. Não se preocupe, quem cuida dos seus é o Senhor. Só apresente, só invista tempo na sua casa. Traga esses valores, viva esses valores na sua casa, porque o seu filho será aquilo que ele mais viu dentro da sua casa. Se ele vê o pai e a mãe orando, ele vai ter paixão pela oração. Se ele vê o pai e a mãe lendo a palavra do Senhor, consequentemente isso vai ficar na sua memória. Ainda que se desvie, ele vai olhar e vai dizer: eu fui criado em um lar onde minha mãe estava de joelho, onde meu pai passava madrugadas lendo a palavra do Senhor, intercedendo por mim. Existe uma palavra sobre a nossa geração. Os nossos filhos estão voltando para o centro. Os filhos que estão aí, existem filhos pródigos que estão espalhados, que a partir de uma palavra agora estão voltando. O Senhor está tocando, os pródigos estão voltando. Gastar a sua herança não tem problema, a casa do Pai é o lugar dele. Estamos aqui com os braços abertos dizendo: vem, 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 esse aqui é o teu lugar. Precisamos preparar um lugar para eles. Precisamos preparar um lugar para eles, senão o mundo vai fazer isso. Se a gente for omisso, o mundo vai prepará-los, e depois não adianta dizer: ah, pastor, eu não sei o que aconteceu. Sabe, queridos, é dia a dia, é pagando preço, é com muito choro. Eu tenho filhos em todas as estações. Eu tenho a Alice, que é uma criança, eu tenho o Natan, que já é um adolescente, eu tenho a Carol, que está em casa ainda, é uma jovem, eu tenho a Karina, que já está casada e já tem filho. Então eu já passei, eu estou vivendo todas essas estações, eu tenho visto como Deus trabalha. Ei, a nossa missão não é prender, a nossa missão é apresentar no altar, e deixa que Deus vai fazer o resto. Nós precisamos sermos como José e Maria, esconder a promessa até o tempo da revelação. Seja como José e Maria, esconda. Vai para um lugar, querem matar os meninos? Não, eu vou esconder a minha promessa. Eu vou esconder porque vai ser revelada, é grande a obra que Deus tem com a minha geração, e eu vou cuidar. E a nossa vida é uma vida de continuidade, nosso padrão é de continuidade. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a bênção desde Abraão nos alcança. Você crê nisso? Aleluia! Nessa parábola Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma semente na terra. Olha que coisa tremenda. O reino de Deus está em movimento. Deus sempre vai requerer uma interação minha e sua. O reino de Deus não é estático. O reino de Deus não é uma placa parada lá fora dizendo igreja do reino de Deus. O reino de Deus, ele é vivido, porque nesse reino tem vida. Tem vida. E o Senhor está chamando filhos para se inteirarem,
para descortinar o seu coração. Existem coisas que Deus quer revelar. Resta saber, tem pessoas interessadas? Tem filhos que estão se colocando na brecha? Deus te dá semente, mas é você quem precisa lançar na terra. Esse homem da parábola, ele lançou a semente. Qual que é a ação do homem? É lançar a semente na terra. Qual é o nome disso? Eu fico inteirado com um propósito, eu reajo àquilo que o Senhor me entregou. A semente não é eu e você que produzimos, a semente é o Senhor quem nos dá, e você decide onde vai lançar. Ação. Você precisa reagir. Deus tem confiado tantas coisas, queridos, a nós, e nós temos deixado de lado, porque tem coisas mais importantes que nós achamos. Enquanto isso, a nossa casa está igual aquelas casas de palafita, está sendo sustentada por madeiras, está a ponto de cair. Um dos princípios do reino de Deus é que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Diga comigo: Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Glória a Jesus. O pão, ele está ligado à provisão. O pão é aquilo que nós recebemos diariamente. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é promessa. É o Senhor sendo providencial todos os dias. Então Ele dá pão para aquele que precisa, ou seja, pão àquele que come. Mas não acaba aí. Ele falou que dá semente ao que semeia. Você pode passar a sua vida inteira só querendo comer, e vai ser o mesmo lugar que você vai estar. Se você só quer pão, você vai receber, você vai ser provido. O Senhor, Ele te sustenta, o Senhor te alimenta. Mas existe um upgrade, existe algo a mais. Ele também diz que dá semente ao que deseja semear, aquele que decide ter uma ação respondendo a um convite do reino de Deus. Então não basta somente eu ter pão, eu não estou satisfeito só com pão, eu quero semente para lançar na terra. O que eu estou fazendo aqui é lançando sementes. Agora, o que vai determinar se essa semente vai crescer ou não é a qualidade da terra, é de como ela está preparada. Se você mudar a sua oração dizendo: Senhor, eu também quero semente, eu quero ser bênção para outras pessoas, eu quero que aquilo que eu estou lançando na terra se transforme em uma grande árvore, e essa árvore produza fruto e sombra para as pessoas que estão à minha volta. Ei, o Senhor te chamou para produzir alimento e descanso para as pessoas que estão à sua volta. Você recebe isso em nome de Jesus? Ei, querido, se prepare, porque pessoas chegarão até você. Comece a clamar, dizer: Senhor, eu quero semente, eu quero semente. Muitos acham que semente só são valores em dinheiro. Semente é aquilo que Deus está liberando nessa geração. Isso, se nós estivermos atentos, algo de sobrenatural vai acontecer. No reino de Deus existem estações, no reino de Deus existem medidas, processos. Exemplo: primeiro é um embrião, depois um feto, depois um bebê, depois é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Processos. Primeiro aprende a engatinhar, e depois anda, depois corre. Se alguma etapa dessa for queimada, vai ter problemas, porque nós precisamos respeitar o tempo e o processo de Deus. Lembra das medidas de Ezequiel? Águas que davam nos artelhos, águas que davam nos joelhos, nos lombos, e águas profundas. Cada nível é uma interação com propósito.
Você não pode sair das águas nos artelhos e correr para águas profundas, porque até a unção pode te matar. A palavra do Senhor diz que a unção ela despedaça o jugo, e existe unção de Deus nesse lugar, existe poder de Deus revelado nesse lugar, porque quando nós falamos do poder de Deus, a nossa vida é descortinada, o Senhor revela nós para nós mesmos. Existem estações de Deus, nem toda estação é própria para plantio, é ou não é? Amém? No inverno é raro alguém plantar alguma coisa, naquele inverno intenso. Existe um momento do descanso da terra, nem sempre é tempo de plantar. A palavra do Senhor diz que tem tempo de plantar, e existe tempo de colher, tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Existem modos e estações de Deus. Eu preciso então, quando não for o tempo de lançar a semente no solo, eu preciso preservar aquilo que Deus me deu e esperar o momento propício para não perder tempo. Precisamos estarmos atentos àquilo que Deus está sinalizando, porque no tempo oportuno as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural, acontece de uma maneira extraordinária. Entendendo o modo de Deus e as suas estações, se você ver alguém de regata num frio de 0 graus, você vai achar estranho ou não vai? Essa pessoa está fora da sua estação, ela está usando roupa que não está nivelada com o tempo e com o modo que tem que acontecer. Ou seja, Deus está dizendo para nós: você precisa estar em conexão com o meu reino, você precisa estar em conexão com o meu tempo. Existe o tempo do homem e existe o tempo perfeito de Deus. Sabe quando o milagre acontece? Quando o Cronos, que é o nosso tempo que nós medimos com o nosso relógio, o Cronos se junta ao Kairos, ao tempo de Deus. Quando você ora e esses tempos, terra e céu se encontram, ali acontece o milagre, amém? O milagre é instantâneo, a cura é processual. Mas o problema é que nós só queremos os milagres, nós não investimos tempo em cura, porque cura é processo. Nós não alimentamos, nós não regamos. Quantas pessoas eu já vi serem curadas no processo, no tempo? Deus liberou uma palavra de cura, e teve pessoas ao lado daquela pessoa, ministrando dia e noite, dizendo: você já recebeu, você não pode mais voltar, é daqui para frente, você já é curado, já se pode como alguém curado, aleluia. Nós precisamos entender o que é milagre, o que é cura, o que é modo de Deus, o que é estação, o que é tempo humano, o que é tempo de Deus. É tudo isso que vai nos cercar de bênção. Eu me lembro que uma vez eu queria muito fazer as coisas de Deus e queria atropelar. O Senhor me parou e disse: eu vou guardar você. Você não vai ser exposto antes do tempo, porque primeiro eu preciso te encher. Eu tinha visto umas 2, 3 mensagens e ficava decorando, ficava ensaiando na frente do espelho, porque na época eu tinha problemas comigo, problemas de autoestima, e o Senhor disse: eu preciso primeiro curar o teu coração, para depois fazer com que você seja uma candeia, para que depois eu possa te colocar no alto da casa. Você não pode agora, a sua luz não está brilhando da forma correta, a sua candeia está deformada, eu preciso trabalhar dentro de você. Ei, o Senhor está trabalhando dentro de nós, Ele está preparando candeias aqui, Ele está organizando tudo a partir do tempo e do modo dEle, amém? Essas estações são bem definidas, e ela cumpre o propósito de Deus. Nesse texto também Jesus diz: primeiro é a erva, olha o processo, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro a erva, depois a espiga, e só depois é a frutificação. Esse homem da parábola, ele semeou e foi dormir. Pega isso.
Quem dorme, confia. Ele semeou, lançou na terra e não se preocupou. A gente não pode lançar a semente na terra e ficar assim, ó. Será que vai crescer? E aí? Já passou o tempo. Por que não cresce? Esse homem da parábola, ele lançou a semente e foi descansar, porque aquilo que ele tem que fazer é natural, mas aquilo que Deus faz é o sobrenatural. Tem coisas que somos nós que precisamos fazer, mas tem outras coisas que é o Senhor quem faz. A palavra do Senhor diz que Ele te dá enquanto dorme, crente. Enquanto você dorme, você está recebendo. Eu aprendi a descansar no Senhor faz algum tempo. Faz um ano. Eu aprendi a descansar dormindo. Eu durmo em espaços, o meu sono é picado. E às vezes de meio-dia em ponto a gente almoça em casa. E quando dá 12:10, eu já acabei de almoçar, me deito e tiro um sono, que aquele sono se torna, parece que tem 8 horas. E o Senhor me traz um descanso de tal forma que eu tenho sustento para aquilo que vai vir. Eu tenho paz. Eu aprendi a dormir e esperar que a semente já foi lançada na terra. Agora o problema não é mais meu, está com o Senhor. O sobrenatural vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor nos acompanharia. Aleluia. Você vai fazendo e vai vendo a bênção criando um movimento à sua volta. Então vai dormir. Eu não sei para que eu estou dizendo isso, mas vai dormir, não perca tempo. Não fique esperando do lado daquilo que você semeou. Que horas que vai crescer? Está demorando. Sabe por quê? O texto continua dizendo: o homem foi dormir e passou dias e noite, e sem saber como. Diga comigo, de repente. Eita, vocês comeram. Diga comigo, de repente. Aleluia. De repente. Esse tempo é indivisível. Eu não consigo saber que tempo é esse. Existe um de repente de Deus em nossas vidas. De repente Ele faz. Quando você menos espera, aquilo cresce. Quando você menos espera, a sua família é tocada e salva. Quando você menos espera, o seu casamento é restaurado, porque existe um de repente de Deus. Quando você vai dormir e lança a semente, algo novo acontece. Aleluia! Algo novo acontece. Esse homem lançou a semente na terra, foi dormir, e não sabendo ele como, ela cresceu. O sobrenatural em ação. Eu profetizo o sobrenatural de Deus, a ação do Espírito Santo, o poder dele te envolvendo, te tranquilizando, que você possa interagir com o propósito. O texto diz que a terra por si só se encarregou do resto. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu busco e o Senhor faz. Eu descanso e vejo de repente tudo acontecendo, tudo mudando à nossa volta. Aleluia. Glória a Deus. A terra por si só se encarregou do resto. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele que está fazendo você crescer. Sabe que tudo que está acontecendo, que parece que você não vai suportar, ou talvez parece que você vai sucumbir, tudo isso é para revelar o poder de Deus na sua vida. Sim, é para revelar o quanto Ele é providencial. A palavra do Senhor diz, Davi dizendo: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não, Ele tem pão todos os dias. Aleluia. Ele tem pão todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas também Ele tem semente para você. Você recebe isso? Então levante as suas mãos, fica de pé, para parecer que está acabando. Aleluia.